As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Eu aconselho você a, às vezes, abandonar a recordação ansiosa e dolorosa de seus próprios caminhos e a se elevar a uma lembrança agradável e serena das bênçãos divinas. Vamos misturar mel com absinto para que sua amargura salutar possa restaurar nossa saúde quando for bebida temperada com uma mistura de doçura. E se você refletir sobre sua própria mesquinhez, reflita também sobre a bondade do Senhor. Agora, pode-se entender também quais são os frutos do arrependimento. São os deveres de piedade para com Deus e de caridade para com os homens, com santidade e pureza em toda a nossa vida. Em uma palavra, quanto mais diligentemente alguém examina sua vida pela regra da lei divina, tanto mais evidências certas ele descobre de seu arrependimento. O Espírito, portanto, ao nos exaltar frequentemente ao arrependimento, chama nossa atenção às vezes para todos os preceitos da lei, às vezes para os deveres da segunda tabela, embora em outros lugares, após ter condenado a impureza na própria fonte do coração, prossiga para aqueles testemunhos externos que evidenciam um arrependimento sincero, uma visão da qual logo apresentarei ao leitor em uma descrição da vida cristã. Não irei coletar testemunhos dos profetas, nos quais eles, em parte, ridicularizam os tolos que tentam apaziguar Deus por meio de cerimônias e demonstram que são meras zombarias. E, em parte, inculcam que a integridade externa da vida não é o principal ramo do arrependimento, porque Deus olha para o coração. Aquele que está apenas ordinariamente familiarizado com as Escrituras descobrirá por si mesmo, sem ser informado por ninguém, que em nossos assuntos com Deus não avançamos um único passo, a menos que comecemos com a afeição interna do coração. E esta passagem de Joel nos oferecerá não pequena assistência na interpretação de outras. Rasguem seus corações e não suas vestes. Ambas essas ideias estão brevemente expressas nestas palavras de Tiago. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os corações, vós de ânimo dobre. Onde, de fato, há uma adição feita à primeira cláusula, mas a fonte ou origem é logo descoberta, mostrando a necessidade de limpar a poluição secreta para que um altar possa ser erguido a Deus até mesmo no coração. Existem também alguns exercícios externos que usamos em particular como remédios, seja para nos humilharmos ou para submeter nossa carnalidade, e em público para testemunhar nosso arrependimento. Eles procedem da vingança mencionada por Paulo, pois é natural a uma mente aflita continuar em uma condição miserável, gemendo e chorando, evitando todo tipo de esplendor e pompa e abandonando todos os prazeres. Aquele que experimenta o grande mal da rebelião da carne busca todo o remédio para contê-la. Aquele que considera devidamente quão grave é ter ofendido a justiça de Deus, não pode exercer repouso até que tenha glorificado a Deus por sua humildade. Tais exercícios são frequentemente mencionados pelos antigos escritores quando falam dos frutos do arrependimento, e embora de forma alguma considerem que a santidade do arrependimento consista neles, o leitor me perdoará se eu expressar minha opinião de que eles parecem insistir neles mais do que deveriam. E espero que todos, em um exame sóbrio, concordem comigo que eles ultrapassaram todos os limites devidos em dois aspectos. Pois quando tão fortemente insistiram e recomendaram de forma extravagante aquela disciplina corporal, a consequência foi de fato que o povo comum a adotou com grande ardor, mas também obscureceram aquilo que deveria ser considerado de importância infinitamente maior. Em segundo lugar, na imposição de castigos, usaram um rigor maior do que era consistente com a suavidade eclesiástica. Mas teremos que tratar disso em outro lugar. Mas como algumas pessoas, ao encontrarem choro, jejum e cinzas mencionados, não apenas em muitas outras passagens das Escrituras, mas particularmente em Joel, consideram o jejum e o choro como a parte principal do arrependimento, essa confusão precisa ser corrigida. O que se diz da conversão de todo o coração ao Senhor e de rasgar não as vestes, mas o coração, pertence propriamente ao arrependimento, mas o choro e o jejum não são adicionados como efeitos perpétuos ou necessários dele, mas como circunstâncias pertencentes a um caso particular, tendo profetizado que uma destruição muito grave estava prestes a sobrevir aos judeus. Ele os persuade a prevenir a ira divina não apenas por meio do arrependimento,
mas também exibindo demonstrações externas de tristeza, pois era costume, nos tempos antigos, que uma pessoa acusada se apresentasse em uma postura suplicante, com uma longa barba, cabelo desgrenhado e vestes de luto, a fim de conciliar a compaixão do juiz. Assim, tornou-se comum que aqueles que se apresentavam como criminosos diante do tribunal de Deus deprecassem sua severidade em uma condição que pudesse excitar a compaixão. Embora o uso de pano de saco e cinzas fosse talvez mais adequado àquela época, é evidente que a prática de chorar e jejuar seria muito oportuna entre nós, quando o Senhor parece ameaçar-nos com alguma aflição ou calamidade, pois quando Ele faz com que o perigo apareça, como que denuncia que está preparado e armado para o exercício da vingança. O profeta, portanto, estava certo em exortar seus compatriotas ao choro e ao jejum, ou seja, à tristeza das pessoas sob acusação, nas cujas ofensas ele havia acabado de dizer que uma investigação foi instaurada. Os pastores da igreja não agiriam de forma inadequada na era atual, se ao perceberem calamidades iminentes sobre as cabeças de seu povo, os convocassem a um choro e jejum imediatos, desde que sempre insistissem com a maior fervor e diligência no ponto principal, que é que devem rasgar seus corações e não suas vestes. É certo que o jejum não é sempre o concomitante do arrependimento, mas é designado para tempos de calamidade peculiar. Portanto, Cristo conecta ao luto quando libera os apóstolos de qualquer obrigação até que sejam afetados pela tristeza pela perda de sua presença. Falo do jejum solene, pois a vida dos piedosos deve ser regulada em todos os momentos pela frugalidade e sobriedade, de modo que, ao longo de todo o seu progresso, possa parecer uma espécie de jejum perpétuo. Mas como todo esse assunto deve ser discutido novamente quando chegarmos a tratar da disciplina eclesiástica, toco nele de forma mais leve no momento. No entanto, observarei novamente que, quando a palavra arrependimento é transferida para essa profissão externa, é inadequadamente alterada de seu significado genuíno que eu declarei, pois essa profissão externa não é tanto uma conversão a Deus quanto uma confissão de pecado, com uma depreciação de punição e culpa. Assim, arrepender-se em pano de saco e cinzas é apenas uma declaração de nosso descontentamento contra nós mesmos, quando Deus está irado conosco por causa de nossas ofensas anteriores. E isso é uma espécie de confissão pública pela qual, condenando-nos diante de anjos e homens, prevenimos o julgamento de Deus. Pois Paulo reprova a lentidão daqueles que se entregam aos seus pecados, dizendo que, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não é necessário, em todos os casos, tornar os homens testemunhas públicas de nosso arrependimento, mas uma confissão privada a Deus é um ramo do verdadeiro arrependimento que não pode ser omitido, pois nada é mais irracional do que Deus perdoar pecados nos quais nos encorajamos, e que, para que Ele não os traga à luz, ocultamos sob o manto da hipocrisia. E não é apenas necessário confessar os pecados que cometemos dia a dia. Quedas mais graves devem nos levar mais longe e nos recordar aqueles que parecem ter estado há muito enterrados no esquecimento. Aprendemos isso pelo exemplo de Davi, pois, envergonhado por um crime recente e hediondo, ele se examina desde o momento de sua concepção e reconhece que mesmo então estava corrompido e contaminado com impureza carnal. E isso não para atenuar sua culpa, como muitos se ocultam em uma multidão e tentam escapar impunemente, implicando outros com eles. Muito diferente foi a conduta de Davi, que de forma engenhosa agravou sua culpa ao confessar que estava corrompido desde sua mais tenra infância e nunca cessou de acumular crimes sobre crimes. Em outro lugar, ele também se submete a tal exame de sua vida passada que implora a misericórdia divina que perdoe os pecados de sua juventude. E certamente nunca daremos prova de que nos livramos de nossa letargia, até que, gemendo sob o fardo e lamentando nossa miséria, oremos a Deus por alívio. É ainda a ser observado que o arrependimento que somos ordenados a praticar constantemente difere daquele que, por assim dizer, ressuscita da morte, aqueles que caíram em alguma grande enormidade ou se entregaram a um curso de licença desenfreada, ou, por qualquer rebelião, se livraram do jugo divino. Pois quando as Escrituras exortam ao arrependimento, frequentemente significa uma espécie de transição e ressurreição da morte para a vida. Ele afirma que o povo se arrependeu, o que significa que se afastaram da idolatria e de outras grossas enormidades.
Nesse sentido, Paulo declara sua tristeza pelos pecadores que não se arrependeram de sua impureza, fornicação e lascívia. Essa diferença deve ser cuidadosamente observada, para que, ao ouvirmos que poucos são chamados ao arrependimento, não caiamos em uma insegurança excessiva, como se não tivéssemos mais a fazer com a mortificação da carne, da qual os apetites depravados que nos perturbam perpetuamente e os vícios que frequentemente surgem em nós nunca nos permitirão relaxar. Portanto, o arrependimento especial, que é exigido apenas de alguns que o diabo seduziu do temor de Deus e os enredou em suas armadilhas fatais, não substitui aquele arrependimento ordinário que a corrupção de nossa natureza nos obriga a praticar durante todo o curso de nossas vidas. Agora, se é verdade, como certamente é, que toda a substância do Evangelho está compreendida nesses dois pontos, arrependimento e remissão de pecados, não percebemos que o Senhor justifica livremente seus filhos para que também os restaure a verdadeira justiça pela santificação de seu Espírito. João, o mensageiro enviado diante da face de Cristo para preparar seu caminho, pregou: Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Ao chamar os homens ao arrependimento, ele os ensinou a reconhecerem-se como pecadores e tudo o que lhes pertence como condenado diante de Deus, para que desejassem ardentemente e orassem por uma mortificação da carne e uma nova regeneração no espírito. Ao anunciar o reino de Deus, ele os chamou a exercer fé, pois pelo reino de Deus, cuja aproximação ele proclamou, ele pretendia remissão de pecados, salvação, vida e, em geral, todos os benefícios que obtemos em Cristo. Portanto, nos outros evangelistas, é dito que João veio pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O que se pretendia com isso, senão que, oprimidos e cansados pelo fardo dos pecados, os homens se voltassem para o Senhor e alimentassem uma esperança de remissão e salvação? Assim também Cristo começou seu ministério público. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Primeiro, ele declara que os tesouros da misericórdia estão abertos nele mesmo. Depois exige arrependimento e, por último, uma confiança nas promessas divinas. Portanto, quando ele quis dar um breve resumo de todo o Evangelho, disse que era necessário que ele sofresse e ressuscitasse dos mortos, e que o arrependimento e a remissão de pecados deveriam ser pregados em seu nome. Os apóstolos também, após sua ressurreição, pregaram que ele foi exaltado por Deus para dar arrependimento a Israel e remissão de pecados. O arrependimento é pregado em nome de Cristo, quando os homens são informados pela doutrina do Evangelho de que todos os seus pensamentos, suas afeições e suas atividades são corruptos e viciosos, e que, portanto, é necessário que eles nasçam de novo se desejam entrar no reino de Deus. A remissão de pecados é pregada quando os homens são ensinados que Cristo se tornou para eles sabedoria, justiça, santificação e redenção, em cujo nome são gratuitamente considerados justos e inocentes aos olhos de Deus. Ambas essas bênçãos da graça, como já mostramos, são apreendidas pela fé. No entanto, uma vez que a bondade de Deus na remissão de pecados é o objeto peculiar da fé, era necessário que fosse cuidadosamente distinguida do arrependimento. Agora, como o ódio ao pecado, que é o início do arrependimento, é nossa primeira introdução ao conhecimento de Cristo, que não se revela a ninguém, exceto a miseráveis e aflitos pecadores que choram e trabalham e estão sobrecarregados, que têm fome e sede e estão definindo-se com tristeza e miséria. Assim é necessário para nós, se desejamos permanecer em Cristo, esforçar-nos por esse arrependimento, dedicar toda a nossa vida a Ele e persegui-lo até o fim. Pois Ele veio chamar os pecadores, mas foi para chamá-los ao arrependimento. Ele foi enviado para abençoar os indignos, mas foi para afastar cada um de suas iniquidades. As Escrituras estão cheias de tais expressões. Portanto, quando Deus oferece remissão de pecados, geralmente exige arrependimento da parte do pecador, implicando que sua misericórdia deve fornecer um motivo para nos excitar ao arrependimento. Guardai o juízo e fazei justiça, pois a minha salvação está perto. Novamente, o Redentor virá a Sião e aos que se converterem da transgressão em Jacó. Novamente, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem injusto os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, e ele terá misericórdia. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Aqui deve ser observado, no entanto,
que essa condição não está anexada de tal maneira que nosso arrependimento seja a causa fundamental e meritória do perdão. Mas sim porque o Senhor determinou ter misericórdia dos homens, a fim de que eles possam se arrepender. Ele os informa sobre o caminho que devem seguir se desejam obter seu favor. Portanto, enquanto habitarmos a prisão de nosso corpo, teremos que manter um conflito incessante com os vícios de nossa natureza corrupta e até mesmo com nossa alma natural. Platão às vezes diz que a vida de um filósofo é uma meditação sobre a morte. Podemos afirmar com mais verdade que a vida de um cristão é perpetuamente empregada na mortificação da carne até que ela seja completamente destruída e o Espírito de Deus obtenha o único império dentro de nós. Por isso, penso que aquele que aprendeu a se desagradar excessivamente de si mesmo fez um progresso considerável, não para que ele permaneça nessa angústia e não avance mais, mas sim para que se apresse e aspire a Deus, para que, sendo enxertado na morte e na vida de Cristo, possa fazer do arrependimento o objeto de sua constante meditação e busca. E isso não pode deixar de ser a conduta daqueles que sentem um ódio genuíno pelo pecado, pois nenhum homem jamais odiou o pecado sem antes ter sido cativado pelo amor à justiça. Esta doutrina, assim como é a mais simples de todas, também me parece ser a mais consistente com a verdade das Escrituras, que o arrependimento é um dom peculiar de Deus. Deve, penso eu, ser tão evidente a partir da doutrina já exposta que exclui a necessidade de um longo discurso para prová-lo. Portanto, a Igreja louva e admira a bondade de Deus, que concedeu aos gentios arrependimento para a vida. E Paulo, ao ordenar a Timóteo que seja paciente e gentil com os incrédulos, diz que, se Deus porventura lhes der arrependimento, eles poderão se recuperar da armadilha do diabo. Deus afirma, de fato, que deseja a conversão de todos os homens e dirige suas exortações indiscriminadamente a todos. Mas a eficácia dessas exortações depende do espírito de regeneração, pois seria mais fácil fazer de nós homens do que, por nosso próprio poder, nos dotar de uma natureza mais excelente. Portanto, em todo o curso da regeneração, somos justamente chamados de obra de Deus, criados para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. A quem Deus escolhe para resgatar da destruição, a eles ele vivifica pelo espírito de regeneração. Não que o arrependimento seja propriamente a causa da salvação, mas porque, como já vimos, é inseparável da fé e da misericórdia de Deus. Pois, de acordo com o testemunho de Isaías, o Redentor virá a Sião e aos que se converterem da transgressão em Jacó. Permanece uma verdade inabalável que, onde quer que o temor de Deus prevaleça no coração, o Espírito operou para a salvação daquele indivíduo. Portanto, em Isaías, onde os crentes estão lamentando e deplorando seu abandono por Deus, mencionam isso como um sinal de reprovação, que seus corações estão endurecidos por ele. O apóstolo também, com a intenção de excluir os apóstatas de toda a esperança de salvação, afirma como razão que é impossível renová-los novamente para arrependimento, porque Deus, na renovação daqueles que não permitirá que pereçam, revela uma evidência de seu favor paternal e os atrai para si com o brilho de seu semblante sereno e alegre. Enquanto, ao contrário, ele manifesta sua ira ao endurecer os reprovados, cuja impiedade nunca será perdoada. Este tipo de vingança o apóstolo denuncia contra os apóstatas voluntários, que, ao se afastarem da fé do Evangelho, zombam de Deus continuamente, rejeitam sua graça, profanam e pisoteiam o sangue de Cristo e fazem tudo ao seu alcance para crucificá-lo novamente. Pois ele não, como é pretendido por algumas pessoas absurdamente severas, exclui todos os pecadores voluntários de uma esperança de perdão. Seu objetivo é mostrar que a apostasia é indigna de qualquer desculpa, e, portanto, não é estranho que Deus puna tal desprezo sacrílego de si mesmo com um rigor inexorável. Pois é impossível, ele nos diz, que aqueles que foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, se caírem, sejam renovados novamente para arrependimento, visto que crucificam para si mesmos o Filho de Deus e o expõem à vergonha pública. Novamente, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectativa temerosa de julgamento. Estas são as passagens de uma má interpretação, das quais os Nova anteriormente derivaram um pretexto para suas opiniões extravagantes,
e a aparente dureza das quais ofendeu alguns homens bons, e os induziu a acreditar que esta epístola é suposta, embora cada parte dela contenha evidência inequívoca do espírito apostólico. Mas como estamos apenas discutindo com aqueles que a recebem, é fácil mostrar que essas passagens não oferecem o menor apoio ao seu erro. Em primeiro lugar, o apóstolo deve necessariamente estar em uníssono com seu mestre, que afirma que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem neste mundo, nem no mundo vindouro. O apóstolo, digo eu, deve certamente ter estado satisfeito com essa exceção, a menos que queiramos torná-lo um inimigo da graça de Cristo, de onde se segue que o perdão é negado a nenhum pecado particular, exceto um que procede de uma fúria desesperada e não pode ser atribuído à fraqueza, mas prova claramente que um homem está possuído pelo diabo. Mas para a melhor elucidação deste assunto, é necessário investigar a natureza daquele crime terrível que não obterá perdão. Agostinho, em algum lugar, define isso como uma perversidade obstinada, acompanhada de um desespero de perdão e que continua até a morte. Mas isso não é consistente com a linguagem de Cristo, que diz que não será perdoado neste mundo, pois ou essa é uma afirmação vã, ou o pecado pode ser cometido nesta vida. Mas se a definição de Agostinho estiver correta, nunca é cometido a menos que continue até a morte. Outros dizem que um homem peca contra o Espírito Santo quando inveja a graça concedida a seu irmão. Não conheço fundamento para essa noção, mas apresentaremos a verdadeira definição, que, quando provada por fortes testemunhos, derrubará facilmente todas as outras. Digo então que o pecado contra o Espírito Santo é cometido por aqueles que, embora estejam tão dominados pelo esplendor da verdade divina que não podem fingir ignorância, no entanto, resistem a ela com malícia determinada apenas pelo desejo de resistir. Pois Cristo, em explicação do que havia afirmado, imediatamente acrescenta: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas todo aquele que disser contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. E Mateus, em vez de blasfêmia contra o Espírito, diz blasfêmia do Espírito. Como pode alguém lançar um reproche sobre o Filho que não seja também dirigido contra o Espírito? Aqueles que ofendem inadvertidamente a verdade de Deus, que não conhecem e que ignorantemente vituperam a Cristo, mas ao mesmo tempo têm tal disposição que não extinguirão a verdade divina se revelada a eles, ou proferirão uma palavra injuriosa contra aquele que sabem ser o Cristo do Senhor, pecam contra o Pai e o Filho. Assim, há muitos no presente que execram de forma mais inveterada as doutrinas do Evangelho, que se soubessem que são a doutrina evangélica, estariam prontos para venerá-las de todo o coração. Mas aqueles que estão convencidos em sua consciência de que é a palavra de Deus que rejeitam e se opõem, e ainda assim continuam sua oposição, são ditos blasfemar contra o Espírito, porque lutam contra a iluminação que é a obra do Espírito Santo. Tal era alguns entre os judeus que, quando não puderam resistir ao Espírito que falava por Estevão, ainda assim obstinadamente se esforçaram para resistir. Muitos deles foram, sem dúvida, levados a essa conduta por um zelo pela lei, mas parece que havia outros que estavam enfurecidos por uma impiedade maligna contra Deus mesmo, ou seja, contra a doutrina que sabiam ser de Deus. Assim também eram os fariseus que o Senhor repreendeu, que, para contrariar a influência do Espírito Santo, caluniosamente a atribuíram ao poder de Belzebu. Isso então é a blasfêmia do Espírito, onde a presunção do homem deliberadamente se esforça para aniquilar a glória de Deus. Isso é implícito na observação de Paulo de que ele obteve misericórdia porque havia cometido aqueles crimes ignorante e incredulamente, cujos deméritos, de outra forma, o excluiriam da graça do Senhor. Se a união de ignorância e incredulidade foi a razão de sua obtenção de perdão, segue-se que não há espaço para perdão onde a incredulidade foi acompanhada de conhecimento. Mas, ao observar cuidadosamente, você perceberá que o apóstolo não fala de uma ou mais quedas particulares, mas da defeção universal, pela qual os reprovados se excluem da salvação. Não precisamos nos surpreender que aqueles de quem João, em sua epístola canônica, afirma não terem sido do número dos eleitos, dos quais se afastaram, experimentem Deus como implacável para com eles, pois ele dirige seu discurso contra aqueles que imaginavam que poderiam retornar à religião cristã, embora uma vez tivessem apostatado dela.
aos quais ele contradiz essa falsa e perniciosa noção, declarando o que é absolutamente verdadeiro, que é impossível para pessoas retornarem à comunhão de Cristo que a rejeitaram conscientemente e voluntariamente. E é rejeitada não por aqueles que simplesmente transgridem a palavra do Senhor por uma vida dissoluta e lenta, mas por aqueles que professadamente renunciam a todas as suas doutrinas. Portanto, a falácia reside nos termos desvio e pecar, pois os novacianos explicam que o desvio ocorre quando alguém, após ter sido instruído pela lei do Senhor de que o roubo e a fornicação não devem ser cometidos, ainda assim não se abstém de nenhum desses pecados, mas, ao contrário, afirmo que há uma antítese tácita, entendida que deve conter uma repetição de todos os opostos das coisas que foram mencionadas anteriormente, de modo que esta passagem não expressa nenhum vício particular, mas uma defeição universal de Deus. E se posso usar a expressão, uma apostasia do homem inteiro. Quando ele fala, portanto, de alguns que se desviaram depois de terem sido uma vez iluminados e terem provado o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e dos poderes do mundo vindouro, deve ser entendido como pessoas que, com impiedade deliberada, sufocaram a luz do Espírito, rejeitaram o gosto do dom celestial, se alienaram da santificação do Espírito e pisotearam a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E, para expressar mais plenamente essa determinação decidida de impiedade, ele acrescenta depois em outro lugar a palavra voluntariamente. Pois quando ele diz que, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício. Ele não nega que Cristo é um sacrifício perpétuo para expiar as iniquidades dos santos, o que quase toda a epístola proclama expressamente ao descrever o sacerdócio de Cristo. Mas pretende que não resta outro onde isso é rejeitado. Mas é rejeitado quando a verdade do Evangelho é abertamente renunciada. A objeção de alguns que a consideram severa e inconsistente com a clemência divina, de que o perdão deve ser negado a qualquer um que fuja para o Senhor implorando sua misericórdia, é facilmente respondida, pois ele não afirma que o perdão é negado a eles se voltarem para o Senhor, mas ele nega absolutamente a possibilidade de que eles alcancem o arrependimento, porque estão atingidos por uma cegueira eterna pelo justo julgamento de Deus em razão de sua ingratidão. Também não é uma objeção que o mesmo apóstolo posteriormente adapte a este assunto o exemplo de Esaú, que vainamente se esforçou com choro e lamentação para recuperar seus direitos de primogenitura, nem que o profeta pronuncie esta denúncia. Ainda que clamem a mim, não os ouvirei. Pois tais formas de expressão não significam nem verdadeira conversão, nem invocação de Deus, mas a ansiedade provocada pela ira em calamidade extrema, que os constrange a considerar o que antes desconsideravam descuidadamente, que nada pode lhes fazer bem exceto a assistência do Senhor, e isso eles não imploram tanto quanto lamentam por estar retido deles. Portanto, o profeta pretende, ao clamar e o apóstolo ao chorar, apenas o terrível tormento que é o excruciante desespero. Isso requer uma observação cuidadosa, pois, de outra forma, esse procedimento de Deus contradiz sua proclamação pela boca do profeta de que, assim que o pecador se voltar, ele será propício a ele. E como já observei, é certo que a mente humana não é mudada para melhor, exceto pela influência anterior de sua graça, nem sua promessa a respeito daqueles que o invocam jamais decepcionará. Mas é impróprio aplicar os termos conversão e oração a esse tormento cego pelo qual os reprovados são distraídos, quando veem que é necessário buscar a Deus para encontrar um remédio para suas misérias, enquanto ao mesmo tempo continuam a fugir de sua aproximação. Mas se indaga, uma vez que o apóstolo nega que Deus seja apaziguado por um arrependimento hipócrita, como Acabe obteve perdão e afastou a punição com a qual havia sido ameaçado, embora ele pareça, pelo curso subsequente de sua vida, ter sido apenas aterrorizado por uma súbita consternação. Ele se vestiu de pano de saco, polvilhou cinza sobre a cabeça, deitou-se no chão e, como é declarado a seu respeito, humilhou-se diante de Deus. Mas isso não significou nada rasgar suas vestes enquanto seu coração permanecia perverso e inflado de maldade. No entanto, vemos como Deus é inclinado à clemência. Respondo que, às vezes, os hipócritas são assim poupados por uma temporada, mas que a ira de Deus sempre permanece sobre eles, e que isso é feito não tanto por causa deles, mas como um exemplo público.
Pois que benefício Acabe recebeu da mitigação da punição ameaçada, senão um alívio dela durante sua permanência no mundo? A maldição de Deus, portanto, embora oculta, fixou-se em sua família, e ele mesmo avançou para a eterna perdição. O mesmo pode ser observado no caso de Esaú, pois, embora tenha sofrido um repúdio, uma bênção temporal foi concedida às suas lágrimas. Mas uma vez que a herança espiritual, de acordo com o oráculo de Deus, poderia permanecer apenas com um dos irmãos, quando Jacó foi escolhido e Esaú rejeitado, essa preterição excluiu a misericórdia divina. No entanto, essa consolação foi deixada para ele, como para um homem ao nível dos brutos, que ele deveria ser enriquecido com a gordura da terra e o orvalho do céu. Isso é o que acabei de observar e deve ser considerado como um exemplo para outros, para que possamos aprender a dedicar nossas mentes e nossos esforços com mais alegria ao arrependimento sincero. Porque não há dúvida de que aqueles que são verdadeiramente e cordialmente convertidos encontrarão Deus prontamente disposto ao perdão, cuja clemência se estende até os indignos, desde que manifestem qualquer aparência de contrição. Ao mesmo tempo, também somos ensinados que uma terrível vingança aguarda todos os obstinados que, com semblantes impudentes e corações endurecidos, desprezam, desconsideram e ridicularizam as ameaças divinas. Assim, ele frequentemente estendeu sua mão aos filhos de Israel para aliviar suas aflições, apesar de suas súplicas serem hipócritas e seus corações cheios de duplicidade, como ele se queixa em um dos salmos, que imediatamente após retornaram a seus antigos caminhos. Ele pretendia, por sua bondade misericordiosa, ou trazê-los a uma conversão séria, ou torná-los inexcusáveis. No entanto, pela remissão temporária das punições, ele não impõe a si mesmo nenhuma lei perpétua, mas às vezes se levanta contra os hipócritas com maior severidade e aumenta suas punições para manifestar seu extremo descontentamento contra a hipocrisia. Mas ele apresenta, como já observei, alguns exemplos de sua prontidão para perdoar, a fim de animar os piedosos a corrigirem suas vidas e, ao mesmo tempo, condenar mais severamente o orgulho daqueles que obstinadamente se opõem ao Evangelho. Capítulo 4. A sofisticação e jargão das escolas sobre arrependimento, muito distantes da pureza do Evangelho sobre confissão e satisfação. Agora venho à discussão daquelas coisas que foram apresentadas pelos sofistas das escolas sobre arrependimento, que abordarei o mais brevemente possível, pois não é meu objetivo aprofundar o assunto para que este livro, que estou tentando fazer um compêndio de doutrina, não se estenda de maneira imoderada. Eles envolveram um assunto que, de outra forma, não é muito intrincado, em tantas perplexidades que aqueles que entraram apenas um pouco em seus labirintos não encontrarão fácil se extricar. Em primeiro lugar, a definição que deram de arrependimento mostra claramente que nunca entenderam o que era, pois se apegam a algumas passagens nos escritos dos pais, que de forma alguma expressam a natureza do arrependimento, como que arrepender-se é chorar pelos pecados previamente cometidos, e não cometer pecados para serem chorados novamente, que é lamentar os males que passaram e não cometer novos para serem lamentados novamente, que é uma espécie de lamento triste. Vingança, punindo em nós o que lamentamos ter cometido novamente, que é uma tristeza de coração e amargura de alma em razão dos males que um homem cometeu ou aos quais consentiu. Mas, embora concedamos que essas expressões foram usadas corretamente pelos pais, um homem contencioso não teria dificuldade em negar isso, mas apenas exortar seus leitores a evitar recaídas nos crimes dos quais foram libertados. Mas se estamos dispostos a converter todas as observações desse tipo em definições, outras podem ser adicionadas com igual propriedade, como esta de Crisóstomo. O arrependimento é um remédio que destrói o pecado, um dom concedido do céu, uma virtude admirável, uma graça que excede o poder das leis. Além disso, a doutrina que eles posteriormente avançam é ainda pior do que essas definições, pois estão tão obstinadamente fixados em exercícios externos que se pode coletar nada mais de imensos volumes, senão que o arrependimento é uma disciplina austera que serve em parte para submeter a carne e em parte para castigar e punir vícios. Mas a respeito da renovação interna da mente, que é acompanhada por uma verdadeira reforma da vida, eles observam um silêncio maravilhoso sobre contrição e atrição. De fato, eles tratam amplamente e atormentam as almas com uma multidão de escrúpulos e as levam a um extremo de preocupação e ansiedade,
Mas quando parecem ter ferido profundamente o coração, curam toda a amargura com um leve borrifo de cerimônias. Tendo assim definido de maneira peculiar o arrependimento, eles o dividem em contrição do coração, confissão da boca e satisfação da obra. Uma divisão que não é mais aceitável às regras da lógica do que sua definição, embora se pense que passaram toda a vida compondo silogismos. Mas, se alguém raciocinar a partir da definição, que é uma espécie de argumentação comum entre os lógicos, que um homem pode chorar pelos pecados previamente cometidos e não cometer mais para serem chorados, pode lamentar os males que passaram e não cometer mais para serem lamentados, pode punir o que ele lamenta ter cometido, etc., embora não faça confissão com a boca, como defenderão sua divisão. Pois se aquele que não confessa não é, no entanto, verdadeiramente penitente, o arrependimento pode existir onde não há confissão. Mas, se eles responderem que essa divisão se refere ao arrependimento como um sacramento, ou deve ser entendida como a perfeição completa do arrependimento, que eles não compreenderam em sua definição, não têm razão para me acusar. Deixem que atribuam a culpa a si mesmos por não darem definições com mais correção e clareza. Para mim, de fato, de acordo com minha capacidade limitada, em todas as controvérsias refiro tudo à definição, que é a dobradiça e a fundação de todo o argumento. Mas, admitindo que isso seja seu direito magisterial, prosseguimos para um exame atento das partes em si, a fim de que eu negligencie e passe por alto como frívolas coisas que, com uma gravidade presunçosa, eles representam como mistérios. Nunca faço isso sem um propósito, não porque eu ache muito trabalhoso examinar os argumentos em que se concebem como tendo descoberto a maior astúcia e sutileza, mas porque não poderia, conscientemente, cansar meus leitores com tais impertinências sem um bom propósito. A partir das questões que levantam e agitam, e com as quais se embaraçam miseravelmente, é fácil ver que falam de assuntos dos quais estão completamente ignorantes, como este. Se o arrependimento por um pecado é agradável a Deus durante uma continuidade obstinada em outros. Novamente, se as punições infligidas por Deus são válidas para satisfação. Novamente, se o arrependimento pode ser frequentemente repetido por pecados mortais. Neste ponto, eles determinam vergonhosamente e impiamente que o arrependimento é praticado diariamente apenas para pecados veniais. Eles também se atormentam muito com um erro grosseiro em uma expressão de Jerônimo, de que o arrependimento é uma segunda tábua após um naufrágio, provando assim que nunca foram despertados de sua estupidez bruta para ter mesmo a mais distante visão da milésima parte de seus pecados. Desejo que o leitor considere que isso não é uma contenda sobre um trivial insignificante, mas uma questão a respeito do mais sério de todos os assuntos, a remissão dos pecados. Pois ao exigir no arrependimento compunção de coração, confissão de boca e satisfação da obra, eles sustentam que essas três coisas são necessárias para produzir a remissão dos pecados. Mas se é importante para nós saber algo em toda a ciência da religião, é certamente de extrema importância apreender e entender plenamente por quais meios, por qual lei, sob qual condição e com que facilidade ou dificuldade a remissão dos pecados pode ser obtida. A menos que esse conhecimento seja claro e certo, a consciência não pode ter descanso, nem paz com Deus, nem confiança ou segurança, mas é objeto de perpétuas trepidações e flutuações, é perturbada, atormentada e assediada, e teme, odeia e evita a presença de Deus. Mas se a remissão dos pecados depende daquelas condições às quais eles a restringem, estamos em uma situação miserável e deplorável. Eles fazem da contrição o primeiro passo para obter o perdão e exigem o que é devido de nós, ou seja, o que é justo e perfeito. Mas não determinaram quando um homem pode ter certeza de que chegou a esse grau de contrição perfeita. Concedo, de fato, que todo homem deve ser diligentemente e seriamente instado a que, por meio de um lamento amargo por seus pecados, possa continuamente aumentar seu desagrado e ódio contra eles, pois essa tristeza produz arrependimento para a salvação, que não deve ser arrependido. Mas quando tal angústia de tristeza é exigida, como pode corresponder à magnitude da culpa e ser pesada na balança com confiança de perdão, então a infeliz consciência é maravilhosamente atormentada e agitada quando vê uma devida contrição pelos pecados imposta a ela e não entende a extensão da dívida, de modo a poder decidir consigo mesma que cumpriu o que lhe era devido. Se eles dizem que devemos fazer o que podemos,
ainda voltamos ao mesmo ponto. Pois quando algum homem se atreverá a se iludir, pensando que exerceu todo o seu poder em lamentar seus pecados, portanto, as consciências que há muito lutam consigo mesmas e se exercitam em conflitos tediosos, mas sem encontrar, por fim, qualquer lugar de descanso, esforçam-se para obter algum pequeno alívio, extorquindo de si mesmas alguma tristeza e forçando a saída de algumas lágrimas para completar sua contrição. Se me acusam de calúnia, que venham e apresentem um único indivíduo que não tenha sido, por essa doutrina da contrição, ou levado ao desespero, ou tentado afastar o julgamento divino por uma tristeza fingida em vez de uma verdadeira compunção. Nós mesmos dissemos que o perdão dos pecados nunca é desfrutado sem arrependimento, porque ninguém, exceto aqueles que estão aflitos e feridos pela consciência dos pecados, pode implorar sinceramente a misericórdia de Deus. Mas também acrescentamos que o arrependimento não é a causa da remissão dos pecados, mas aqueles tormentos da alma que eles dizem serem deveres a serem cumpridos, nós os deixamos de lado. Ensinamos o pecador a não olhar para sua compunção ou para suas lágrimas, mas a fixar ambos os olhos unicamente na misericórdia de Deus. Apenas declaramos que Cristo chamou os que trabalham e estão sobrecarregados quando foi enviado para pregar o Evangelho aos pobres, para curar os quebrantados de coração, para pregar a libertação aos cativos e a abertura da prisão aos que estão presos, e para consolar todos os que choram. Isso excluiria os fariseus, que, satisfeitos com sua própria justiça, não reconhecem sua pobreza, e os desprezadores, que, indiferentes à ira de Deus, não buscam remédio para sua doença, pois tais não trabalham nem estão sobrecarregados, não estão quebrantados de coração, nem em cativeiro. Mas há uma diferença considerável entre ensinar um homem a merecer a remissão dos pecados por uma contrição verdadeira e perfeita, que nenhum pecador pode jamais realizar, ou ser instruído a ter fome e sede da misericórdia divina, para que, pelo conhecimento de sua miséria, por sua inquietude, fadiga e cativeiro, possa ser mostrado onde deve buscar consolo, descanso e liberdade, e aprender a glorificar a Deus por sua humildade. A respeito da confissão, sempre houve uma grande controvérsia entre os canonistas e os teólogos escolásticos, os últimos sustentando que a confissão é ordenada pela palavra de Deus, enquanto os primeiros, ao contrário, mantêm que é imposta apenas pelas constituições eclesiásticas. Mas essa controvérsia revelou a singular impudência dos teólogos, que corromperam e distorceram violentamente todas as passagens das Escrituras que citaram em favor de seu argumento. E quando perceberam que não podiam obter o que desejavam, aqueles que queriam parecer mais astutos do que os outros recorreram a este subterfúgio, que a confissão, quanto à sua substância, veio da lei divina, mas depois derivou sua forma de uma lei positiva. De maneira semelhante, os advogados mais tolos pretendem que as citações se originaram da lei divina, porque se diz, Adão, onde estás? E também porque Adão respondeu como se por via de exceção, a mulher que tu me deste para estar comigo, etc. Mas que ambos recebem sua forma do Código Civil. Mas vamos examinar por quais argumentos eles provam que essa confissão, seja formal ou informal, foi ordenada por Deus. O Senhor, dizem eles, enviou leprosos aos sacerdotes. O que então ele os enviou para a confissão? Quem já ouviu que os sacerdotes levíticos foram designados para ouvir confissões? Portanto, eles recorrem a alegar que foi estabelecido pela lei mosaica que os sacerdotes deveriam distinguir entre lepra e lepra. O pecado é uma lepra espiritual, sobre a qual é função dos sacerdotes decidir. Antes de eu responder a isso, gostaria de perguntar, se essa passagem os constitui juízes da lepra espiritual, por que se arrogam a si mesmos o conhecimento da lepra natural e corporal? Não é isso brincar com as Escrituras. A lei confere aos sacerdotes levíticos o conhecimento da lepra. Vamos usurpar isso para nós mesmos. O pecado é uma lepra espiritual. Vamos também tomar conhecimento do pecado. Agora, eu respondo que, com a mudança do sacerdócio, há necessariamente uma mudança também da lei. Todas as funções sacerdotais foram transferidas para Cristo. Nele estão cumpridas e finalizadas. Portanto, todo o privilégio e honra do ofício sacerdotal foram transferidos apenas para ele. Se eles são tão apaixonados por buscar alegorias que proponham Cristo a si mesmos como o único sacerdote e acumulem em seu tribunal a jurisdição final sobre todas as coisas, isso admitiremos facilmente. Além disso, essa alegoria deles é muito absurda,
pois coloca entre as cerimônias uma lei que era meramente política. Por que, então, Cristo envia pessoas leprosas aos sacerdotes? Para impedir que os sacerdotes o caluniem com uma violação da lei que ordenava que aquele que foi curado da lepra se mostrasse ao sacerdote e fosse purificado pela oblação de um sacrifício. Vá, disse ele, mostre-se ao sacerdote e ofereça o presente que Moisés ordenou como testemunho para eles. E verdadeiramente, esse milagre deveria ser um testemunho para eles, pois haviam pronunciado que ele era leproso. Agora o pronunciam curado. Não estão eles, seja por vontade própria ou relutantemente, constrangidos a se tornarem testemunhas dos milagres de Cristo. Cristo lhes dá seu milagre para sua investigação. Eles não podem negá-lo, mas porque ainda consideram esse trabalho como um testemunho para eles. Assim, está escrito, o Evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Novamente, vocês serão levados diante de governadores e reis como testemunho contra eles, ou seja, para que sejam mais poderosamente convencidos no juízo de Deus. Mas se preferirem coincidir com o costume, ele também ensina que Cristo fez isso por causa dos judeus, para que não fosse considerado um transgressor da lei. Embora em um ponto tão claro, eu tenha vergonha de usar o sufrágio de qualquer homem. Quando Cristo declara que deixa os direitos legais inteiramente aos sacerdotes, como os inimigos professos do Evangelho, que estavam sempre prontos a caluniar se suas bocas não fossem fechadas. Portanto, os sacerdotes papistas, a fim de reter essa posse, deveriam publicamente apoiar o partido daqueles que é necessário restringir pela força de proferir suas maldições contra Cristo, pois com isso seus verdadeiros ministros não têm preocupação. Seu segundo argumento eles derivam da mesma fonte, ou seja, da alegoria, como se alegorias fossem suficientes para a confirmação de qualquer dogma. Que sejam admitidas como suficientes, se eu não provar que essas mesmas alegorias podem ser apresentadas por mim com mais plausibilidade do que eles podem. Eles alegam, portanto, que o Senhor ordenou a seus discípulos que soltassem Lázaro de suas ataduras quando ele foi ressuscitado do túmulo. Aqui, em primeiro lugar, eles são culpados de falsidade, pois não está registrado em lugar algum que o Senhor disse isso a seus discípulos. E é muito mais provável que ele tenha dito isso aos judeus que estavam perto dele, para que o milagre pudesse ser tornado mais evidente, além de toda suspeita de fraude, e que seu poder pudesse parecer ainda maior ao ressuscitar os mortos à vida sem o menor toque, unicamente pelo chamado de sua voz. Pois eu entendo que o Senhor, a fim de remover da mente dos judeus toda a suspeita desfavorável, escolheu que eles rolassem a pedra, percebessem o odor fétido, vissem os certos sinais de morte, contemplassem-no levantando-se pela única energia de uma palavra e fossem os primeiros a tocá-lo em sua restauração à vida. E esta é a opinião de Crisóstomo. Mas admitindo que isso tenha sido dirigido aos discípulos, o que eles ganham com isso? Que o Senhor deu a seus apóstolos o poder de soltar, mas com quanta mais aptidão e habilidade essas palavras poderiam ser tratadas em um sentido alegórico, se dissessem que Deus pretendia, por esse emblema, instruir os crentes de que deveriam soltar aqueles que ele havia ressuscitado à vida, ou seja, que não deveriam recordar os pecados que ele havia esquecido, que não deveriam condenar como pecadores aqueles que ele havia absolvido, que não deveriam continuar a reprovar com ofensas que ele havia perdoado, que onde ele é misericordioso e pronto a poupar, eles não deveriam ser severos e rigorosos para punir. Nada certamente deveria ser um motivo mais forte para o exercício do perdão por nós do que o exemplo daquele juiz que ameaça ser implacável para com aqueles que são muito rigorosos e cruéis. Que eles agora vão e se vangloriem de suas alegorias. Eles entram em um concurso mais próximo quando nos opõem com o que consideram ser passagens claras. Aqueles que vieram ao batismo de João confessaram seus pecados, e Tiago nos orienta a confessar nossos pecados uns aos outros. Não é de se admirar que aqueles que desejavam ser batizados confessassem seus pecados, pois está dito que João pregou o batismo de arrependimento e batizou com água para arrependimento. Quem, então, ele deveria batizar, senão aqueles que se confessam pecadores? O batismo é um emblema da remissão dos pecados. E quem deveria ser admitido a esse emblema, senão pecadores e aqueles que se reconhecem como tais? Eles confessam seus pecados, portanto, para serem batizados. Nem é sem razão que Tiago nos orienta a confessar uns aos outros.
Mas se eles observassem o que se segue imediatamente, perceberiam que isso também oferece muito pouco apoio. Confessem, diz ele, as suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros. Ele conecta a confissão mútua e a oração mútua. Se nossas confissões devem ser feitas apenas aos sacerdotes, então nossas orações deveriam ser oferecidas apenas por eles. Mas não seguiria da linguagem de Tiago que apenas os sacerdotes poderiam fazer confissões. Pois quando ele ordena a confissão mútua, ele se dirige apenas àqueles que têm o direito de ouvir as confissões dos outros. A mutualidade implica alternância, sucessivamente ou reciprocamente, mas ninguém pode confessar reciprocamente, exceto aqueles que estão qualificados para ouvir confissões. E uma vez que eles dignificam os sacerdotes exclusivamente com esse privilégio, também relinquemos a eles sozinhos a tarefa de fazer confissão. Então, deixemos de lado tais impertinências e atentemos para o verdadeiro significado do apóstolo, que é simples e claro. Devemos reciprocamente comunicar nossas enfermidades uns aos outros para receber de um ao outro conselho mútuo, compaixão mútua, consolo mútuo e também, estando mutuamente cientes das enfermidades de nossos irmãos, devemos orar ao Senhor em seu nome. Por que então citam Tiago em oposição a nós quando insistimos tão fortemente na confissão da misericórdia divina? Mas nenhum homem pode confessar a misericórdia de Deus se não confessou previamente sua própria miséria. De fato, pronunciamos um anátema contra aquele que não se confessou pecador diante de Deus, diante de seus anjos, diante da igreja e, uma palavra, diante de toda a humanidade, pois as Escrituras concluíram que todos estão debaixo do pecado, para que toda boca se cale e todo o mundo se torne culpado diante de Deus e que ele sozinho possa ser justificado e exaltado. Mas me pergunto com que cara eles podem presumir contestar que a confissão da qual falam é de instituição divina. A prática admitimos que é muito antiga, mas podemos facilmente provar que os cristãos eram anteriormente bastante livres quanto ao uso dela, que não havia uma lei ou constituição fixa a respeito até os tempos de Inocêncio III. É certo pelo testemunho de suas próprias histórias. Certamente, se houvesse uma lei mais antiga, eles teriam citado isso em vez de se contar com um decreto do Concílio de Latrão, tornando-se ridículos até mesmo aos olhos das crianças. Eles não hesitam em outros casos em fabricar decretos fictícios que atribuem aos conselhos mais antigos para deslumbrar os olhos dos simples com uma veneração pela antiguidade. Nesse caso, nunca pensaram em impor tal falsificação. Portanto, de acordo com seu próprio testemunho, 300 anos ainda não se passaram desde que Inocêncio III introduziu a armadilha e impôs a necessidade da confissão. Mas, para não falar nada a respeito do tempo, o barbarismo da dicção é por si só suficiente para privar essa lei de todo crédito, pois os bons pais ordenam que cada pessoa de ambos os sexos faça uma confissão particular de todos os pecados ao sacerdote apropriado, uma vez por ano. Mas alguns espíritos sagazes objetam factiosamente que este preceito não obriga senão os afrodíticos e não se relaciona com ninguém que seja homem ou mulher. Além disso, seus discípulos traíram uma tolice ainda maior em sua incapacidade de explicar o que se entende por sacerdote apropriado. Seja o que for que todos os mercenários disputadores do Papa pretendam clamorosamente, temos certeza de que Cristo não foi o autor dessa lei, que obriga os homens a enumerar seus pecados, e que 12 séculos se passaram após a ressurreição de Cristo, antes que qualquer tal lei fosse promulgada. De modo que essa tirania não foi introduzida até após a extinção da piedade e do aprendizado, quando os moscas, ocupando o lugar dos pastores, assumiram uma licença ilimitada de fazer o que quisessem. Há também testemunhos claros em histórias e outros escritos antigos que nos informam que isso era uma disciplina política instituída pelos bispos, não uma lei dada por Cristo ou seus apóstolos. De um grande número apresentarei apenas um, que será uma prova clara dessa afirmação. Sun, em sua História Eclesiástica, relata que essa ordenança dos bispos era diligentemente observada em todas as igrejas ocidentais e especialmente em Roma. Ele implica plenamente que não era o costume universal de todas as igrejas e diz que um dos priores foi especialmente designado para esse ofício. Com isso, ele refuta abundantemente as falsas pretensões desses homens de que as chaves foram dadas promiscuamente para esse uso na ordem sacerdotal, uma vez que não era a função comum de todos os sacerdotes,
mas o departamento peculiar de um que foi escolhido para isso pelo bispo. Este é o mesmo que, na atualidade, em cada igreja catedral, é chamado de penitenciário, que toma conhecimento de crimes de peculiar enormidade e aqueles que são censurados por causa do exemplo. O historiador imediatamente acrescenta que esse era o costume também em Constantinopla, até que uma certa matrona, fingindo ir à confissão, foi descoberta tendo ocultado, sob esse pretexto enganoso, uma conexão criminosa com o diácono daquela igreja. Por causa desse crime, Nectarusa, bispo da igreja, um homem eminente por sua santidade e erudição, aboliu a cerimônia da confissão. Aqui que eles ergam suas orelhas às ninas. Se a confissão oracular tivesse sido uma lei de Deus, como poderia Nectarusa, que é reconhecido por todos os pais como um homem santo de Deus, ser acusado de heresia e cisma? Mas a mesma sentença condenaria a igreja de Constantinopla, na qual Saaman afirma que o costume da confissão não apenas foi interrompido por um tempo, mas foi totalmente desusado até seu tempo. E eles acusariam de apostasia não apenas a igreja de Constantinopla, mas todas as igrejas orientais que negligenciaram uma lei que sustentam ser inviolável e obrigatória para todos os cristãos. Mas essa abrogação é claramente atestada por Coston, que também foi bispo da igreja de Constantinopla. Em tantos lugares que é surpreendente como eles se atrevem a abrir a boca em contradição a isso. Confessem seus pecados, diz ele, para que possam apagá-los. Se você está envergonhado de contar a alguém quais pecados cometeu, confesse-os diariamente em sua alma. Não digo que você deva confessá-los ao seu colega que pode reprovar você. Confesse-os a Deus, que os cura. Confesse seus pecados em sua cama, para que sua consciência possa reconhecer diariamente seus crimes e novamente. Mas agora não é necessário confessar na presença de testemunhas. Que uma investigação sobre suas transgressões seja obra de seus próprios pensamentos. Que não haja testemunha desse julgamento. Deus sozinho vê sua confissão e, novamente, não o conduzo à vista pública de seus colegas. Não o obrigo a revelar seus pecados aos homens. Abra sua consciência na presença de Deus. Mostre suas feridas ao Senhor, que é o melhor médico, e implore um remédio dele. Mostre-as àquele que não despreza, mas que cura com a maior misericórdia. E, novamente, você certamente não deve contar a um homem para que ele não o reproche. Nem a confissão deve ser feita a um colega que pode publicá-la, mas mostre suas feridas ao Senhor, que exerce seu cuidado sobre você e é um médico muito misericordioso. E que depois ele introduz Deus falando assim: não o constranjo a sair para o meio de um teatro e reunir uma multidão de testemunhas. Declare seu pecado privadamente a mim sozinho, para que eu possa curar sua ferida. Devemos dizer, então, que Crum progrediu a tal grau de clareza quando escreveu essas e passagens semelhantes, a ponto de liberar as consciências dos homens das obrigações impostas a eles pela lei divina? Certamente não. Mas ele não se atreve a exigir como necessário o que sabe que nunca é prescrito na palavra de Deus. Para colocar todo o assunto de uma maneira mais clara e familiar, afirmaremos fielmente que tipo de confissão é ensinada na palavra de Deus. E, em seguida, anexaremos um relato dessas invenções dos papistas, não de fato de todas. Pois quem poderia esgotar esse imenso oceano, mas apenas daquelas que compreendem a substância de sua doutrina a respeito da confissão secreta. Aqui entristece-me mencionar com que frequência o antigo tradutor traduziu confessar em vez de louvar, o que é bem conhecido até mesmo pelos mais iletrados.